Beleza. Antes de mais nada, né, para quem não conhece a ferramenta, o Sophos XG Firewall ele é uma plataforma que oferece simples gerenciamento no seu appliance, né, na forma que ele oferece. Ele então tem o workflow bastante simples de se gerenciar. Aqui na tela dá para ter uma ideia. Tá? A gente tem uma dashboard onde conseguimos captar várias informações, realizar configurações no canto esquerdo, onde faz referência a Firewall, IPS, todas as funcionalidades que a ferramenta oferece, né, de maneira bastante intuitiva. Todas com políticas unificadas, o que facilita bastante o gerenciamento também. Né? A gente não precisa ficar pulando de várias opções, né, para poder fazer uma única verificação. A gente consegue tudo centralizado. Isso facilita muito o gerenciamento, inclusive oferecendo templates de políticas que são sugestões da própria Sophos para você poder fazer o gerenciamento. Então, não é necessário ter um grande conhecimento em firewalls ou até mesmo na própria ferramenta, porque ela é muito intuitiva. Inclusive, ela oferece manuais, né, guias de ajuda rápidos, onde você basta clicar aqui na console e ele já te joga para aquela opção, te explicando como é que pode fazer aquele tipo de configuração. Também te oferece visibilidade instantânea. Tudo que está acontecendo com a appliance ou com seus usuários, por exemplo, algum usuário está oferecendo algum tipo de ameaça, ele está se conectando com algum command and control na internet, né, está sendo controlado por algum atacante, coisas desse gênero, também vai ter toda a parte de visibilidade na dashboard. Então, essa visibilidade que você vai ter instantânea, você pode visualizar aqui ou através de relatórios mais detalhados, claro, né, informando os motivos, por exemplo, no caso do usuário que estava sendo atacado, você vai poder ver os motivos, o porquê, de onde veio, quais conexões aconteceram, ou até mesmo relatórios que vão informar a saúde do seu appliance, como está a memória, a CPU, né, a banda que está sendo consumida e tudo mais. Isso de maneira muito fácil, né? Isso através da dashboard e com relatórios também bem intuitivos. Ele também oferece um relatório que faz toda uma análise do comportamento dos seus usuários. Então, usuários que vão estar acessando aplicações que oferecem risco vão estar sendo pontuados pela ferramenta e você vai ter uma visibilidade que antes, né, talvez você não tinha, onde usuários que muitas vezes estão fazendo download de torrents, ou até mesmo estão sendo controlados, estão com algum malware que está fazendo uma conexão com algum IP estranho, né, num outro país, Rússia, China. Antes você não tinha essa visibilidade. A partir de depois que você conseguir botar os Sophos na sua rede, você vai conseguir começar a ter esse tipo de visão. Né? Outra coisa importante também, vale frisar, é que todos os relatórios oferecidos pela ferramenta, né, estão embarcados no appliance. Você não precisa fazer nenhum contrato adicional para poder ter essas informações. Muitas ferramentas no mercado nós sabemos que acabam cobrando a parte para poder oferecer os relatórios. Com o Sophos XG não. Oferece uma proteção completa, Firewall, Wireless, controle web, controle de aplicações, o apt, que é o próprio que eu acabei de dar um exemplo, onde ele vai fazer análise do comportamento dos pacotes dos usuários que vão estar passando, baseado tanto na aplicação quanto direto nos pacotes de rede mesmo. Proteção de e-mail e UAF, ou seja, uma proteção completa para a sua rede. Sincronia de segurança também, ele permite você fazer algumas sincronias com o Sophos Endpoint Central. Para aqueles que não conhecem, é uma plataforma na nuvem de endpoint da Sophos. Aí a gente consegue correlacionar eventos de segurança entre as duas plataformas. E tudo que acontece no endpoint final, né, que acontece lá no endpoint,
com o anti-malware da Sophos instalado, a gente correlaciona alguns eventos. Então, se acontecer algum evento de malware, alguma coisa assim, vai gerar um alerta para dentro do Sophos XG e na plataforma na nuvem, permitindo que você crie regras de segurança baseado nesse comportamento. Se acontecer algum tipo de infecção, nós podemos criar uma regra de firewall dizendo que faça o bloqueio dessas conexões para os nossos servidores internos, mas deixa liberado o acesso à internet. Ou bloqueia tudo. Com essa sincronia, nós conseguimos criar espécies de controles de acesso, né, baseado na segurança pura. São appliances de top performance, então sempre bem atualizados, com tecnologias avançadas. O próprio sistema operacional tem uma tecnologia chamada Fast Path Optimization, que permite com que hardwares, muitas vezes que concorrentes precisam dispensar de muito hardware para poder fazer uma função simples, com Sophos a gente consegue fazer com hardware menor a mesma função ou até mais performática ainda. Porque tem essa otimização no kernel do sistema operacional, que permite, então, fazer uma otimização da entrega dos pacotes, né, trazendo uma alta performance para todos os componentes, inclusive para o proxy, que é bastante importante. Fazer verificação, a gente tem muito aquele conceito, estamos botando uma camada de proteção na frente, então as conexões são normais ficar lenta. Não, não é normal. Com o Sophos XG, a gente não sente isso, porque ele vai ter essa otimização já no seu próprio sistema operacional, casado, claro, com os seus equipamentos de alta performance. Isso tudo pode ser gerenciado de forma centralizada, né? Para aqueles que tiverem um único appliance, obviamente não vão precisar de um gerenciamento centralizado para vários appliances, mas para aqueles que já tiverem 2 ou mais, podem contar com o gerenciamento centralizado do Firewall, que é o Sophos UTM Manager. Né? Ele vai permitir você fazer todo o gerenciamento centralizado de todos os XGs da rede, né? Aliás, de todas as unidades. Bem como também tem o Sophos iView, que é a plataforma de relatórios centralizados. Então, também você pode centralizar todos os relatórios de todos os appliances em um único appliance e poder coletar informações sem precisar acessar appliance por appliance. Peço desculpas corrigindo, não é Sophos UTM Manager, é Sophos Firewall Manager, SFM, tá bom? Antes da gente começar a entrar na parte de missionamento, é importante que tenhamos conhecimento sobre os módulos que são oferecidos pela ferramenta. Né? Quais são as funcionalidades que o Sophos tem, para depois podermos escolher. Né? A gente vai ter que escolher quais os módulos vão ser contratados, sejam para a nossa empresa ou até mesmo para oferecer para algum cliente. E com base nisso, nós vamos fazer o sizing bem lá para frente, eu vou mostrar que a escolha aqui influencia bastante no dimensionamento. Primeiramente, vamos falar do Web Protection, que é um módulo de proteção web, né, o nosso proxy, que ele vai oferecer proteção web e controle através de categorias, né, para a parte de proteção oferecendo antivírus diretamente na conexão dos usuários. Então, os usuários vão fazer conexões a sites maliciosos, eles vão estar sendo protegidos, não vão trazer essa ameaça para dentro da nossa casa, né, para dentro da nossa rede. Depois o Web Protect também oferece a parte de aplicação, né, o controle de aplicação e a proteção, mesmo conceito do web. Então a Sophos tem uma base bastante extensa de aplicações que vai proporcionar segurança para elas e também o controle, né, para aqueles que quiserem fazer bloqueios, liberações, relatórios, entre outros. Traffic Shaping baseado em web ou application, ou seja, a gente consegue criar QoS, né, Quality of Services, em cima de uma categoria web, em cima de um site, ou até mesmo de uma aplicação, para aqueles que querem fazer um controle
por exemplo, em cima de um Facebook, de um YouTube, que às vezes é bastante complicado ter que ficar buscando milhões e milhões de URLs, dependendo do site, ele fica mudando constantemente, então a gente pode fazer o Traffic Shape diretamente na aplicação, que facilita bastante o processo. Cotas de navegação também por usuário e grupo. Então, o controle web se torna bastante fácil com o módulo web, porque além de a gente estar fazendo bloqueios, liberações, ter relatórios dos acessos e tudo mais, aqui a gente também consegue criar cotas de navegação, às vezes para aqueles usuários que querem, né, muitas empresas têm alguma política que libera, por exemplo, acesso a redes sociais em determinado tempo do dia, ou por um período, né, 1 hora por dia vocês têm acesso a Facebook, por exemplo. Né, com as cotas de navegação a gente consegue criar isso baseado em grupos de usuários ou até mesmo num usuário único. A ferramenta também oferece uma proteção avançada contra malwares na internet, então reforçando a parte de proteção que eu falei lá em cima. Ele vai fazer toda uma análise de tudo que está sendo acessado pelos usuários e, obviamente, vai fazer o bloqueio disso, não permitindo que malwares entrem dentro da sua rede através dos protocolos HTTP, HTTPS, FTP, enfim, tudo que fazer parte da web, né, ele não vai conseguir entrar. A ferramenta também conta com uma segunda engine independente, então tem da própria Sophos, ou da Vira, ou até mesmo os dois. A gente pode usar um, outro ou os dois nas detecções. Vai depender daí da política do administrador. Depois nós temos a parte de e-mail protection, onde ele vai oferecer escaneamentos de e-mails SMTP, POP e MAP. Funciona no mesmo conceito do web proxy. Tá? Ele é um proxy SMTP, basicamente. E ele vai proteger e controlar os seus e-mails também contra spam, malwares, né, fazer o controle de white blacklist. Também permite você fazer a criptografia dos e-mails e o DLP, então contra vazamento de dados. Essa funcionalidade é bastante interessante porque ela permite você criptografar dados sensíveis que vão ser trocados entre empresas, né, que vão trazer alguma informação importante que não pode ser vazada de jeito nenhum, ele oferece a criptografia. Ou até mesmo o DLP, protegendo contra dados, aliás, protegendo seus dados, né, contra vazamentos internos, propriamente. Muitas vezes acabam sendo vazados cartões de créditos, CPFs, coisas assim. Através do DLP do e-mail não é possível. Quarentena de e-mail gerenciada totalmente web, né? A gente vai ter o próprio Sophos XG, ele vai oferecer uma página web onde você vai poder fazer o gerenciamento, tanto o administrador quanto o usuário final. Ele vai fazer detecção de phishing na URL dos e-mails, então também aqueles e-mails que acabam pescando de alguma forma, né, usando o sentido literal da palavra, pescando o usuário e levando ele a cometer alguns erros de segurança. Né, o Sophos vai estar preparado para detectar esse tipo de ameaça e bloquear. Depois temos a parte de Network Protection, mas eu vou falar depois, que ela é complemento da Base Firewall. Nós temos o Web Server Protection, que serve para proteger os seus servidores web. Então, para aqueles que têm servidores web, aplicações web, seja dentro da rede ou hospedado fora, não tem problema, você pode utilizar a ferramenta mesmo assim. Ele vai oferecer um Web Application Firewall, né, a proteção, um proxy reverso e proteções contra, por exemplo, SQL Injection, Cross-Site Description, autenticações. Né, ele vai oferecer uma autenticação reversa. Pode servir também como load balancer para os seus servidores. Basicamente isso, né? É trazer proteção para os seus servidores web ou suas aplicações. Depois nós temos o Sandstorm Protection, que ele tem o conceito de sandbox, mas sandbox na nuvem. Você não tem
que hospedar nada internamente, não precisa ter um appliance gigantesco para poder fazer uma análise de conteúdo e tudo mais, porque ele faz tudo isso na nuvem. Ou seja, todos os arquivos que forem identificados através do web ou do e-mail, que forem identificados como suspeitos, né, eles são mandados para uma análise para lá na nuvem da Sophos, nos laboratórios da Sophos. Esses arquivos são analisados, verificados seus comportamentos. No caso de um ransomware, por exemplo, ele já não teria mais acesso, o que protege as nossas estações. Por mais que tenhamos a proteção web ou e-mail ativas, né, a gente sabe que tem alguns malwares avançados que não se encaixam bem no comportamento padrão de um vírus. Então, é interessante que tenhamos essa solução para poder agregar a segurança ainda mais. Apesar de estar sendo analisado o comportamento desses vírus, né, se existe alguma coisa ou não nesses módulos, no momento que a gente pegar um malware mais avançado, pode ser que essas engines não pegam e acabam entrando dentro da sua rede. Se entrar na sua rede e você não tiver um anti-malware robusto, né, que pega esse tipo de problema, você pode acabar tendo alguns problemas mais sérios, como é o caso do ransomware. Com o SandStorm Protect você fica 100% blindado. Ele vai pegar todos os arquivos e jogar para dentro da nuvem da Sophos, analisar e, de acordo com o seu comportamento, ele libera o download dele ou não. Beleza? Bom, isso tudo são módulos adicionais. Tem o Network Protect, já vou falar dele. Mas o Appliance, o Base Firewall, ele já vem diretamente no Appliance. Tá? Então, você basta adquirir o Appliance da Sophos, você já conta com regras de administração baseadas no seu usuário, firewall, roteamento, o controle de segurança wireless, desde que sejam APs da Sophos, N tipos de autenticação, com AD, com LDAP, enfim, tem milhares de formas de autenticar os seus usuários. Já oferece algumas partes básicas aqui de QoS, tá? Também tem um portal do usuário, onde ele vai poder realizar algumas configurações. As VPNs mais básicas do mercado, SSL, IPsec, PPTP, L2TP, isso tudo já está incluso na caixa. Controle em cima do usuário, né, um conceito novo até que estão falando, que é o Layer 8, ele é totalmente controlado em cima do seu usuário, você não precisa se preocupar mais em associar rede e computador, não. As regras vão seguir o seu usuário, seja onde ele estiver conectado, se vai ser no dispositivo mobile, se vai ser no notebook, se vai ser no computador, não importa. Né? As regras vão seguir o seu usuário. Claro que você pode também fazer regras baseadas na rede também, tá? Mas esse conceito é mais novo, então permite que você agregue todas as regras em cima do seu usuário. E, obviamente, como eu falei, reforçando os relatórios e logs, todos embarcados na caixa sem a necessidade de aquisição adicional. O Network Protection é um módulo que complementa o Base Firewall, porque ele vai oferecer a proteção para a sua rede, onde ele vai incluir IPS, Advanced Threat Protection, que esse é o cara que eu falei lá no início da apresentação, que faz análise do comportamento dos pacotes que vão entrar e sair. Secure Heartbeat, que é o protocolo que permite a integração com o Sophos Central. Remote Ethernet Device, esse é o RED, né, para aqueles que já conhecem, que é um aparelho que permite poder fazer conexão fácil com escritórios. Né? Então, se você tem um escritório remoto, um usuário home office, alguém que necessita fazer uma conexão fácil com o seu escritório, basta adquirir esse cara aqui. E depois ele também oferece o Clientless VPN HTML5 VPN Portal, que é um protocolo que permite poder fazer acesso remoto através do seu navegador. Beleza? Identificando tudo isso aqui, nós já sabemos o que precisamos
adquirir para o nosso cliente? Ah, eu preciso do módulo web e do network. Beleza, eu tenho consciência então que eu vou utilizar esses dois e mais o Base, né? Eu tenho esses três aqui agregados. Ou eu vou comprar todos, eu vou utilizar todos, né? Então, com base nisso, nós vamos poder fazer o Science, que mais tarde eu vou passar por ele. Agora, vamos conhecer as formas de appliance, né? Quais são os tipos de appliance que podemos adquirir né, para trazer para dentro da nossa rede. Primeiramente, a Sophos oferece os hardware appliances, né, como eu falei ali, appliance de alta performance. Você também pode virtualizar esses appliances, né? Você pode, através de plataformas suportadas pela ferramenta, instalar numa máquina virtual e poder ter as mesmas funcionalidades que um hardware teria. Ou até mesmo instalar, né, e ter o software appliance. Não no modelo virtual, mas você tem um servidor físico que vai ser dedicado para servir como Firewall. Então você vai lá e instala o sistema operacional direto nele e começa a utilizá-lo como SophosX de Firewall também sem nenhum tipo de restrição. Esses dois caras são licenciados por processamento em memória. Então, primeiramente, a gente escolhe, nós realizamos o sizing, né? Podemos pegar até um equipamento que seja equiparado com um hardware que atenderia a demanda. Verificamos quantos cores de processamento ele oferece e memória e depois licenciamos com base nisso. As plataformas, então, virtual e software. O software, como eu disse, ele é compatível com servidores, né? Todos os servidores x86. E a parte virtual ele vai ter compatibilidade com VMware, Hyper-V, Citrix, Xen, KVM, né? Basicamente os principais virtualizadores do mercado. E como eu disse, tem os licenciamentos baseados em core e memória. Desde que o primeiro é 1 core, 2 GB de memória, 2 cores, 4 GB, 4, 6, 6, 8, 6, 16, 16, 24, né? Então já é um equipamento bastante robusto, ou naquele caso que a gente não precisa, né? A gente precisa de um equipamento maior do que 16 cores, 24 GB. Né, nós pegamos a versão ilimitada e aí podemos adicionar quanto hardware for necessário. Beleza? Depois nós temos a série dos appliances, né? Vamos conhecer um pouquinho elas. A gente tem desde appliances de entrada aqui, appliances de mesa, até grandes appliances de data center. Né? O XG85, que é o carinha que está aqui na tela, o primeiro, ele é um appliance bem interessante, ele é um appliancezinho de entrada para redes aí de 10 a 20 usuários, ele tem um throughput de 25 MB, que depois eu vou mostrar para vocês na planilha de sizing, mas ele não tem relatório embarcado nele, ele não vem com disco rígido, então ele é uma exceção para aquela questão que eu falei dos relatórios que vêm embarcados junto com a ferramenta. Porém, ele pode ficar associado a um Sophos iView. Lembra que eu falei que é uma plataforma de relatórios centralizados. Vocês podem ter e contar com ele para poder utilizar os relatórios no XG85. Mas é a única exceção nesse caso. Então, desde o appliance menor, lá de entrada, appliancezinhos de mesa, até grandes que podem ser usados em data centers, como o XG750. Que é um appliance bastante robusto e preparado para atender grandes corporações. E aqui a gente tem uma planilha com as características das funcionalidades e seus throughputs. Lembra quando eu falei que era importante conhecer os módulos oferecidos pela ferramenta e escolher? Com base naquelas informações, nós vamos fazer agora o sizing, né, e definir qual appliance que é o melhor para nós. Desde o 85 até o 750, vai depender da situação. Vamos fazer alguns exemplos. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Bom, nós temos Firewall máximo. O máximo aqui é utilizando o máximo da caixa.
em pacotes UDP. Depois nós temos o iMix, que é utilizando o máximo da caixa com pacotes TCP e UDP. E temos o File Real World, que esse aqui geralmente não aparece para concorrentes. Então, quando vamos fazer uma equiparação de hardware, que não é o ideal, mas muitos fazem, acabam vendo valores de throughput aqui de Real World, comparando com a da concorrente que está fazendo em máximo, e acabam achando estranho, mas eu já vou explicar o que é. Então, máximo UDP e mix é UDP e TCP, e Real World é simulando um ambiente corporativo utilizando 50% da caixa, usando pacotes UDP, TCP, todos os protocolos misturados, né, mas utilizando o máximo de 50% da caixa. Tá? Geralmente, quando vamos fazer um size, nós nos baseamos nesse cara aqui, no Real World, porque ele é o que simula um ambiente real. Se fizermos no máximo aqui, baseado no máximo, a gente pode até ter um appliance que atenda, mas se fizermos um size baseado no throughput máximo dele, ele pode engargalar seus pacotes e no futuro não ser mais válido, né, esse size. Então o Real World é o mais interessante porque ele tem um limite de 50% da caixa. Beleza, então o 85 no máximo ele tem 2 GB de throughput, no iMix ele tem 780 e no Real World 360. 360 MB de informação. Então já é 360 MB de pacotes com 50% da caixa é algo bastante interessante. Beleza, mas vamos supor então que nós vamos escolher o principal da appliance. A nossa rede vai utilizar IPS, Application Control e Web Filter. Que são os caras que mais pesam, né? É o famoso Next Generation Firewall. São as funcionalidades base de um appliance Next Generation. Beleza. Nesse conceito aqui nós temos também o máximo, o DP. Claro que aqui envolve Web Filter, então vai ter o DP, HTTP, né, ou entre outros, mas no máximo da caixa. Então o throughput é um pouquinho maior. E o que consideramos é o Real World. No Real World, né, vamos usar sempre agora o Real World como base para poder fazer o dimensionamento. Nós temos aqui o 85, 25 MB. O que a gente precisa considerar? Bom, a gente vai entrar numa rede que vai fazer lá Web Filter, IPS, Application Control, e eu não quero que ele faça o roteamento dos meus pacotes internos. Né? Eu não vou aplicar web dentro dos meus pacotes que vão trafegar da minha LAN para minha DMZ, ou não vou aplicar IPS entre eles, né? Porque eu estou adquirindo um appliance menor, mas eu vou passar pela internet. E o que vai me limitar, então, o throughput aqui para identificar qual é o mais adequado? É meu throughput de internet. Então, se o meu cliente ou eu, que estou fazendo a aquisição, tem 10 MB de internet, o 85 aguenta 25. Porque é o que está limitando, lembrando, é o que está... Deixa eu fazer um desenho meio ruim aqui, mas só para ter uma noção. O que está me limitando aqui é os 10 MB. Né? Então, o XG85 já é um appliance que atenderia tranquilamente e ainda daria um gargalo ainda maior de 15 MB mais ou menos, lembrando 50% da caixa de crescimento. Né? Poderia ser um pouquinho mais? Poderia. Beleza, mas aí eu tenho já clientes maiores. Tem clientes aí que tem uma internet de 50 MB. Então, a linha 105, 115 já não atendem. Porque eles têm ali uma média de 27, 30. Mas o 125 ele tem 75 MB.
Então, esse cara aqui já é mais interessante para esse 50 MB. Mas eu tenho uma previsão de crescimento que nos próximos anos ele vai chegar a 100. Então, não vamos nos limitar ao agora, vamos pensar já adiante. E aí a gente faz a aquisição de um 135, que já tem um throughput 133 megas, né, utilizando o principal. Bom, isso considerando throughput de internet. Claro que se a gente fizer o dimensionamento baseado também em roteamentos internos, nós temos que considerar outros. Deixa eu só apagar aqui. Nós temos que considerar outros itens também. Né? Por exemplo, eu quero fazer o roteamento interno sem proteção, só fazer o Firewall básico. Então, eu tenho que considerar o Firewall Real World e o Next Generation Firewall. Faço uma média de pacotes. É interessante também que tenhamos conhecimento dos pacotes internos aqui, né? Quanto de throughput eu tenho consumido internamente, né? E aí com isso eu faço uma correlação de eventos. Eu pego aqui o XG 135 tem 133 megas de internet, vamos supor, e ele vai me dar aí um throughput de 1,5 GB de throughput para poder fazer o roteamento interno, que é bastante coisa, né? É difícil uma rede ter mais do que isso. Claro, redes de pequeno e médio porte. E assim a gente vai indo, né? Considerando appliances com tamanho maior, a gente vai identificando sempre o que vai ser utilizado. Esses dois aqui, eu acredito que sejam os principais, né? Dependendo de alguma situação específica que seja necessário fazer IPS internamente, aí a gente considera o IPS Real World aqui, que teoricamente ele seria mais para esse tipo de situação interna, porque o externo ele já está considerando aqui embaixo. Né? Então, considerando esses três caras aqui, a gente determina qual o appliance que melhor vai se encaixar em nossos clientes. Tá? Aqui eu tentei resumir para vocês, ele é um pouquinho complexo, né? Não tão complexo nessa questão de números aqui, mas de uma forma resumida consegui passar para vocês como a gente faz esse tipo de dimensionamento. Mas para facilitar o processo como um todo, nós temos uma planilha que a gente chama de Assessment. Provavelmente muitos aí que estão visualizando hoje a apresentação já conhecem ela. Para aqueles que não conhecem, essa planilha aqui ela ajuda a fazer o dimensionamento do equipamento para a gente determinar qual a melhor ferramenta, né, qual o melhor equipamento e licenciamento que vai ser utilizado no cliente. Beleza? Bom, essa planilha aqui ela é compartilhada no público, tá? Tem um link aqui que eu posso passar para vocês depois. E ela vai fazer algumas perguntas chaves. Ela é bastante de fazer de responder ela, né? Ela tem algumas perguntas básicas, né? Que ela vai perguntar quais são os tipos de funcionalidades que vão ser utilizadas pelo cliente. Como exemplo, teria interesse em utilizar o IPS, possui interesse em proteger seus e-mails contra spam, deseja contar com filtragem web, coisas assim, né? Também identificação da velocidade dos seus links e tudo mais. Com essa planilha aqui bem preenchida, vocês podem enviar para a M3 Corp, né? Depois eu vou compartilhar nossos contatos com vocês. Vocês podem enviar essa planilha preenchida e nós passamos, né, realizamos toda a análise do documento e passamos o melhor hardware e licenciamento que vai ser necessário ser adquirido para atender aquele tipo de demanda. Esse documento, como falei, ele é aberto ao público, vou passar o link depois para vocês. Ele ajuda no entendimento para oferecer, né, do que oferecer ou adquirir. E ele vai ser, então, apoiado pela M3 Corp com a definição de licença e hardware. Beleza? Tá? Então, resumindo, tudo aquilo que eu falei,
ela pode ser facilitada, né, e ser informada através dessa planilha aqui. Beleza. Agora vamos entrar nos itens finais da apresentação, que é referente à POC e a apresentação dos resultados. Primeiramente, para realizar uma POC, né, seja na sua estrutura ou na estrutura de um cliente, você precisa de uma licença para isso, né? As licenças podem ser geradas diretamente no site da Sophos para aqueles que forem fazer uma POC com o sistema de appliances virtuais ou software, né, que é o mais indicado no início. Né? Você também pode adquirir um hardware, por exemplo, uma questão de uma revenda, né? Pode adquirir um hardware para você e também fazer empréstimo desses hardwares para poder compor nas propostas de trials e POCs que vão ser realizadas em seus clientes. Né? Mas, para aqueles que não têm acesso a um hardware diretamente, né, podem contar e fazer trials a hora que quiser lá diretamente no site da Sophos. A POC vai ser gerenciada e executada pela equipe da revenda ou cliente. A M3 Corp não realiza a POC, mas pode contar totalmente com o nosso apoio. Então, no momento que você for realizar uma POC no seu ambiente ou no ambiente de um cliente, basta informar, né, nos passar algumas informações como os mapeamentos, né, da oportunidade nos nossos sistemas, que a M3 Corp com toda a sua equipe pode apoiar, seja em dúvidas técnicas, durante a homologação e tudo mais. Né? Então pode contar com a equipe da M3 Corp durante a POC que vai ser executada pela revenda ao cliente. E o que será homologado? Bom, vai ser homologado tudo aquilo que foi identificado na aceitação e nos objetivos da POC. Né? Depois que a gente realizou o size, identificamos qual o licenciamento que vai ser utilizado, quais são os objetivos dessa POC, aí a gente vai lá e executa tudo que vai ser homologado. Nós temos um caderno de POC, que ele facilita bastante esse processo de identificar o que vai ser realizado durante a apresentação, né, da POC. Esse caderno de POC também vou compartilhar com vocês no final da apresentação. E ele, além de dar algumas ideias do que fazer, né, você pode, através dele, ir marcando as expectativas, fazendo anotações e no final dele fazer a apresentação dos resultados propriamente dito. Ele é um caderno bem completo e ali, através dele, no final da POC, você vai ter todas as expectativas que se foram atendidas ou não, o que foi realizado, quais os modos utilizados. Né? Você faz um resumo disso, gera um relatório com base naquele documento e pode entregar a apresentação, né? Apresentar os resultados para o seu cliente final para poder justificar a compra do produto. Beleza? Mas também já compartilho com vocês no final da apresentação. Eu estou vendo aqui que algum pessoal está pedindo o link. Eu já, no final da apresentação, compartilho todos os links com vocês, tá bom? Bom, para poder fazer então a POC nos seus clientes, aqui a gente tem algumas ideias. Primeiro a gente tem o modo Gateway. Geralmente para uma POC ele não é o mais indicado, porque você vai ter que tirar a solução atual. Para aqueles casos que não tem uma solução, beleza, a gente bota o Sophos como Gateway da rede e todo mundo se reporta a ele e a partir disso a gente consegue criar regras, né, tirar relatórios e tudo mais. Não é o mais indicado naquela situação que já tem uma outra solução rodando e a gente vai ter que fazer a substituição, né? E aí isso pode gerar um trabalho bastante grande, né? E tem que ser um appliance bem preparado também, né? Para poder aguentar todo o throughput de toda a rede. Mas é uma das opções. Depois a gente tem no modo Bridge, que aí ele já consegue trabalhar com outra solução. Não é o ideal ainda também, porque né, a gente vai ter que ainda, de certa forma, mexer na estrutura, vai ter que fazer uma bridge entre os dois faros. Todos os pacotes vão passar por dentro dos Sophos que estariam indo em direção ao faro.
e ainda assim teria que ter um appliance com bastante capacidade. Mas é uma das opções também. Bom, e depois a gente tem o Discover Mode, que eu acho a opção mais interessante nesse caso, que você vai botar o seu appliance fazendo um mirror do switch com a solução atual. Então todos os pacotes estão indo em direção ao gateway, né, uma solução existente atual. Obviamente vão passar por esse espelhamento de portas, que vão ser jogados para dentro dos Sophos, e nele a gente vai conseguir tirar relatórios, verificar, né, relatórios de auditoria, poder ver o que os usuários estão acessando, poder fazer análises de comportamentos, riscos e tudo mais. Todas aquelas questões que eu falei lá no início da apresentação vão poder passar pelo appliance e a gente tirar relatórios disso. Eu acho que é a opção mais interessante no modelo de POC, porque ele vai dar toda a visibilidade, né, sem precisar fazer nada intrusivo na rede. A gente não precisou substituir Fire, a gente não precisou mexer na estrutura fazendo uma bridge, e mesmo assim ele vai ter todas as informações que hoje a gente não teria com outro Fire, né, oferecendo tudo isso aí. A única desvantagem é que a gente não vai poder aplicar regras de Firewall em cima dele, a não ser que tenhamos algumas máquinas ainda conectadas nele, saindo, né, diretamente por ele, e aí a gente poder testar algumas funcionalidades de Firewall, web, coisas assim, né? A gente não vai poder ver se comportar isso diretamente na estrutura, né, a não ser tirar relatórios, mas vai depender da situação. A gente tem esses três modos, né? Claro que vai depender muito de cada situação, de cada cliente e o que vai ser desejado mostrar. Mas essa opção aqui é a menos intrusiva, né? Beleza, pessoal? Eu vi que tem algumas perguntas. Então, eu vou abrir esse espaço agora para a gente debater todas as dúvidas. Eu já vou deixar os contatos, as URLs ali e tudo mais. Eu vou pedir enquanto vocês vão fazendo as perguntas ali no chat, eu vou pedir um minutinho que eu vou tomar um gole de água. E aí a gente começa a debatê-las. Beleza, já vi que tem algumas perguntas aqui. Deixa eu só colar primeiro os links. Eu já estou colando aqui para vocês, só um minutinho. Esse link aqui é do caderno de POC. Tá. Deixa eu pegar do assessment para vocês. Beleza, enviei para todos então. A primeira é da POC, a segunda é da planilha. Os links estão aí para vocês. E agora vamos começar a ler as perguntas que vocês enviaram.
Beleza, o Ricardo perguntou, existe limite de tamanho do arquivo que é inspecionado, malwares? Ricardo, você que determina isso lá na parte web, qual o limite que ele vai fazer a inspeção, né? Dependendo do tamanho do arquivo, muitas vezes pode considerar que o appliance vai ficar meio pesado, então você determina ali qual o tamanho. Se eu não me engano, o que vem por default é 30 MB, tá? Mas, como eu disse, totalmente editável. O Luiz pediu o link da planilha, né? Só confirma depois, Luiz, se vocês receberam aí. A tabela de dimensionamento que mostraste onde pode ser encontrado, o Elias perguntou. A gente tem a planilha, essa aqui é uma planilha que eu editei para botar nessa apresentação, mas a Sophos dispõe de uma planilha de assets, aliás, de uma tabela de dimensionamento de tudo mais, com detalhes sobre como fazer o dimensionamento, ela dispõe isso e diretamente no site deles, tá? O nome do arquivo é Sizing Guide. Eu não tenho aqui para compartilhar agora, tá, Elias? Mas se você não encontrar lá no site da Sophos, pode mandar um e-mail depois para o pré-vendas, que eu já vou compartilhar meu contato com vocês. E aí eu compartilho essa planilha da Sophos. O Maxwell perguntou, adquirindo um hardware e fazendo POC em cliente, precisa informar ao distribuidor fabricante que nosso equipamento está em uso no cliente X? Maxwell, nesse caso do seu hardware, você precisa informar, né, precisa ter os registros com a Sophos para que eles possam disponibilizar uma licença de trial sempre que você precisar. Na parte do software é um pouco mais maleável, porque você pode gerar um trial no site da Sophos a hora que quiser. Mas o hardware sendo seu, você não tem essa possibilidade de gerar um trial diretamente no site. Então você precisa comunicar a Sophos ou por intermédio da M3 Corp, né, contando com o nosso apoio, a gente fala com a Sophos e eles te proporcionam uma licença trial sempre que necessário, né, para poder fazer uma trial no cliente. Volney perguntou, neste caso não tem análise de sessão cifrada, certo? Que HTTPS, SSL, TLS não faz relatório e não analisa malware, certo? Você se refere ali, Volney, ao último modo ali do Discovery ali? Se caso for isso, tá? Ele faz SSL, sim, tá? Se a gente determinar que ele vai fazer a inspeção ali a decriptografia dos conteúdos, como vai ser tudo espelhado para dentro do Sophos, a gente pode ainda assim fazer a decriptografia disso e a análise. A parte de malware, ele somente vai informar, obviamente, ele não vai conseguir bloquear da rede, porque vai estar passando diretamente para o firewall, que vai estar fazendo o tratamento lá no gateway, mas a gente vai ter essa visão em forma de relatório. Faz a inspeção IPS, malwares, etc., dentro da própria zona? O Ricardo perguntou, supondo que o appliance é o roteador de VLANs, como engenharia, financeira e vendas. O tráfego entre essas VLANs são inspecionadas? Se sim, tem como desabilitar? Ricardo, sim, vai depender das suas regras de firewall, tá? Nas regras de firewall que você vai determinar o que vai ser analisado entre esses fluxos. Se o Sophos for o gerente dessas VLANs, se ele for fazer o roteamento entre elas, nas regras que a gente vai permitir fazer acesso entre as redes, por exemplo, financeiro consegue acessar tal determinada informação do vendas. No momento que a gente criar essa regra permitindo o acesso entre elas, a gente vai determinar também na regra de firewall o que vai ser utilizado. Se vai botar IPS, se vai botar malwares, o que vai ser utilizado ali no meio, você que determina. O Ricardo perguntou quais são as limitações do hardware na versão home. Sinceramente, eu não conheço a versão home do XG, Ricardo, não saberia te informar. Até por ser uma licença que nós não trabalhamos diretamente, ela é uma versão, né, que não é comercializada. Infelizmente, eu não saberia te informar. O Júlio perguntou o link dessa apresentação. Júlio, a gravação vai ser disponibilizada no final
tá? Aí vai ser postado no YouTube, então todos aqueles que tiverem interesse podem dar uma olhada depois no canal da M3 Corp, que vai estar lá disponibilizada. E quem quiser o acesso à apresentação aqui, né, o PPT, eu posso compartilhar com o e-mail depois com vocês.